Então a gente começa. Pois bem, então nós vamos agora prosseguir, né, com o nosso estudo. Nós estamos estudando o que a Bíblia fala sobre o homem, sobre não necessariamente masculinidade, mas sobre aquilo que eu tenho chamado aqui com vocês de patriarcado. Eu tenho enfatizado para vocês que a Bíblia, ela é, sim, um livro patriarcal, tá? Ou seja, a Bíblia, ela ensina, em um sentido, a proeminência masculina. A Bíblia ensina que há, sim, uma proeminência masculina. No entanto, nós precisamos sempre enfatizar que o patriarcado bíblico, ele é diferente do patriarcado que existe nas culturas das nações na história humana, tá? Então, a grande maioria das civilizações, elas são patriarcais, elas apresentam uma espécie de proeminência masculina. Nas últimas décadas, especialmente depois da Revolução Feminista, depois da Revolução Sexual, então, tem havido um processo histórico de tentativa de desconstrução dessa cultura patriarcal, especialmente no mundo ocidental, ok? Agora, nós precisamos entender que o patriarcado que se tenta desconstruir, que é um patriarcado que faz parte da cultura, que é a parte da cultura ocidental e das nações do mundo todo, não necessariamente é, portanto, o patriarcado ensinado na Bíblia, tá? E a grande distinção que eu faço e que eu fiz aqui para vocês, com base no texto de Gênesis, é que enquanto o patriarcado secular, ou seja, o patriarcado que não é o da Bíblia, ele entende que a posição do homem, a proeminência do homem, ela é baseada numa questão de poder, ok? Então, a proeminência masculina implica que há certas coisas que o homem pode fazer e que a mulher não pode. Quando eu falo pode, não me refiro a coisas do tipo levantar peso ou suportar alguma adversidade. Eu não estou falando de coisas desse tipo, eu estou falando de posições, tá? É como se fosse assim, como se fosse dizer que a política, que cargos políticos é coisa de homem, que existe coisa de homem, existe posição masculina, ok? E então isso é a essência do que é o patriarcado na sociedade cultural. O patriarcado bíblico, ele afirma sim que existe uma proeminência masculina. Só que essa proeminência, ela é uma proeminência de responsabilidade, ok? Então, o livro de Gênesis, nós já vimos, e aqui eu estou apenas recapitulando com vocês, que o texto de Gênesis 1, 2 e 3, ele começa mostrando que o homem foi criado primeiro que a mulher, que o homem deu nome à mulher, tá? E tudo isso mostra que existe uma proeminência masculina, que existe um senso que foi dado por Deus de que a responsabilidade sobre a criação, ela recai primeiro sobre o homem, porque o homem foi criado antes do que a mulher. E só que Deus então cria a mulher e é dito que Deus cria uma auxiliadora que seja igual ao homem, que seja adequada ao homem. E isso significa dizer que, a partir daí, o homem e a mulher, eles se tornam, então,
responsáveis pela criação de Deus, tá? Então, a mulher, ela é responsável com o homem, só que o homem, ele tem a proeminência da responsabilidade, a mulher, então, o auxilia nesse processo de responsabilidade, tá? E isso fica bastante evidente no texto de Gênesis capítulo 3, a gente gastou um bom tempo em Gênesis 3, onde nós vemos ali que depois que Adão e Eva comem do fruto, Deus, então, ele procura Adão, tá? Mostrando esse senso de que, no final das contas, a responsabilidade é do homem, tá? E Deus, então, mostra ali, portanto, as consequências da queda, tanto no aspecto da família, quanto no aspecto da criação, ok? Então, no aspecto da família, nós vemos que a queda, que o pecado de Adão e Eva iria causar uma série de problemas nessas relações familiares, especialmente na relação do homem com a mulher, onde onde especialmente essa relação de corresponsabilidade, ele passaria, ou agora teria o risco, né, como consequência do pecado, de passar a ser uma relação de poder. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará, tá? Então isso é uma consequência do pecado, essa deturpação da relação do homem e da mulher como sendo uma relação de corresponsáveis para ser uma relação de poder, ok? E a consequência em relação à criação é a entrada do sofrimento, é a entrada dos cardos, dos abrolhos, mas é afirmado ali que a responsabilidade com o cuidado com a criação continua sendo do homem, ok? O homem é aquele que deve prover, e mesmo no meio do sofrimento, ok? Então, isso foi basicamente o que a gente já viu até aqui. E agora, então, nós vamos prosseguir, e eu quero ler com vocês aqui Gênesis capítulo 5, e nós vamos ler apenas os versos 1, 2 e 3, tá? Então, diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Ok? Então, eu quero chamar a atenção aqui de vocês, pessoal, alguns elementos aqui desse texto que nos ajudam, então, a compreender qual que é o lugar do homem, tá? Isso é o que a gente tem estudado aqui. Qual que é o lugar do homem na família, na igreja e na sociedade, tá? Então, perceba aqui, inicialmente, que o texto começa falando que ele vai falar do livro da genealogia de Adão, ok? Então, genealogia, vocês devem saber o que é uma espécie de estudo da descendência de alguém, ok? E o texto começa, portanto, dizendo que ele vai falar da genealogia de Adão. E esse é um primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o aspecto dessa ênfase na figura masculina quando se vai descrever uma genealogia, ok? Então, as genealogias, eles por vezes citam mulheres, tá? Então, isso não é uma regra que tem apenas nomes masculinos.
por vezes, as genealogias citam mulheres, as genealogias falam, por exemplo, aqui nessa própria genealogia de filhos e filhas, ok? A genealogia de Jesus, por exemplo, lá de Mateus, você vai encontrar a figura de Raabe, por exemplo. Então, não é que as genealogias bíblicas não tenham nomes de mulher, mas as genealogias, sempre quem encabeça a genealogia é o homem, mesmo quando vai se falar da linhagem da mulher, ok? É o caso, por exemplo, de Lucas capítulo 2. Em Lucas capítulo 2, vai se falar ali a respeito da linhagem de Jesus, ou da ascendência de Jesus, pelo lado de Maria. Só que é dito lá, Jesus, como era conhecido, filho de José, ok? Então, mesmo quando a genealogia vai falar de uma linhagem feminina, ela enfatiza a figura masculina. E isso, meus irmãos, é, mais uma vez, um reflexo desse senso bíblico de que, a multiplicação ela é uma responsabilidade masculina, tá certo? Então, veja que o texto vai falar aqui que Adão gerou um filho, certo? Então, aqui é um termo que é utilizado para Adão, Adão como o gerador de uma descendência, certo? E então isso enfatiza essa proeminência masculina no aspecto de prover, de providenciar a multiplicação, de providenciar uma linhagem. E é por isso, meus irmãos, que na nossa cultura, por exemplo, e nas principais culturas, aliás, na maioria das culturas no mundo e também na antiguidade, os filhos, eles carregam o nome dos seus pais, ok? Então, por exemplo, eu me chamo Antônio Aguiar Neto. A minha mãe, ela é da família Caram. O sobrenome da minha mãe é Caram. Como eu disse a vocês, o Ceará é um estado que tem uma ligação muito grande com árabes, tá? Então, minha mãe é da família Caram, mas eu não recebi o nome Caram. Eu sou Antônio Aguiar Neto, porque o meu pai é o Antônio Aguiar, tá? E aí eu caso com Sanábia e ela agora passa a ser Sanábia Aguiar. E então os nossos filhos, eles recebem o sobrenome do pai da Sanábia e o sobrenome do meu pai. Então os nossos filhos, eles são Nunes, que vem do pai da Sanábia, e Aguiar. Então isso é uma regra, isso é uma lei, certo? De que o nome do pai é que passa. Não, nem na Bíblia é assim, tá? Mas é uma expressão, é isso que eu quero falar, que isso é uma expressão de uma compreensão que é inata do ser humano, que a responsabilidade primordial na produção de uma linhagem, na produção de uma descendência, é uma responsabilidade masculina, tá? A mulher, obviamente, ela auxilia o homem, ela é corresponsável com o homem, obviamente, tá? Mas o homem é que tem que precisa ter este senso, ok? Então isso é algo, meus irmãos, que é meio que perdido, muito perdido nos nossos dias, assim, esse senso de você, como homem, querer ter uma linhagem, tá? Então, não é uma regra, mais uma vez, tá, pessoal? Isso não é uma regra, não é uma lei. A Bíblia não manda, não ordena que todo homem tenha uma linhagem,
A Bíblia não ordena isso, tá? Mas a Bíblia mostra que isso é algo inato do homem. Esse senso de que ter uma linhagem nos dignifica como homem, porque isso implica que nós estamos cumprindo a nossa responsabilidade, ok? Tanto é que na própria tradição bíblica, na história do povo judeu, eles desenvolveram uma lei chamada de lei do levirato, que era o quê? Quando um homem casava com uma mulher e ele morria, a mulher ela tinha que casar com o irmão dele. Isso por quê? Para manter a linhagem dele, para manter aquele nome que iria continuar de geração em geração, tá? Então isso é uma quando nós nos preocupamos, quando nós queremos e valorizamos isso, né? A ideia de que nós queremos que o nosso nome ele passe para a próxima geração. E isso é uma expressão, de patriarcado, tá? Do patriarcado bíblico, do senso de que Deus nos deu essa responsabilidade, tá? Outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês é que o texto diz que no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, e aí ele diz o seguinte, ó, homem e mulher os criou, tá? Então, o que eu quero enfatizar aqui, nessa expressão, homem e mulher os criou, é que essa tradução aqui, homem e mulher, ela é uma tradução que pode confundir, tá? E pode confundir em que sentido? No sentido da tradução da palavra homem, aqui no verso 2, e homem aqui no verso 1, ok? Aqui no verso 1, o termo homem, ele traduz o termo bíblico que se refere à humanidade. Mas aqui, o termo homem, certo? Eu acho que vocês não... Deixa eu pegar aqui a tinta temporária. Então, aqui, o termo homem, ele se refere agora a macho, ok? Então, a ideia aqui de homem e mulher é macho e fêmea. Então, se você olhar, por exemplo, aqui numa concordância, deixa eu colocar aqui, ó. Você abrir aqui uma concordância e você fizer uma pesquisa das vezes que aparecem essa palavra homem no Antigo Testamento, você vai ver aqui, ó, por exemplo, deixa eu passar aqui. Oxi, não está aparecendo para vocês aí? Deixa eu mudar aqui. Pronto, aqui, ó. Então, se você pegar aqui a palavra homem, numa concordância, tá vendo aqui no capítulo 5, verso 2, homem e mulher, tá? No capítulo 6, olha só, cada espécie, macho e fêmea, se referindo a animais, certo? Aos casais de animais que iriam entrar na arca. Capítulo 7, verso 3, também aqui, ó, macho e fêmea, referindo-se a aves. No capítulo 7, ó, eram macho e fêmea, se referindo a animais. Então, por que isso daqui é importante, meus irmãos? Porque isso daqui é relevante para um debate muito forte nos nossos dias, que é um debate em torno do gênero, ok? Então, é aquilo que é chamado de a questão do gênero, tá? E é importante a gente conversar isso daqui com vocês,
porque pode ser que vocês acabem lidando com isso, com essas questões vindas, por exemplo, dos seus filhos, daquilo que é ensinado nas escolas, ou até mesmo daquilo que se vê na TV, nas redes sociais e por aí vai, tá? Então, na Bíblia, pessoal, gênero, ele está associado ao sexo. Então, vamos aqui distinguir, deixa eu explicar qual é a distinção aqui dessas duas coisas. Sexo diz respeito à questão física, ok? Digamos, a questão do cromossomo. Então, se alguém tem o cromossomo XY, então essa pessoa é do sexo biológico masculino. XX do sexo biológico feminino. Então, sexo é uma questão biológica, ok? Agora, gênero é uma questão de percepção do social, ok? Então, aquilo que se chama de o gênero masculino é como as pessoas olham para você e identificam você como um homem, certo? Um gênero masculino. Então, como é que você, por exemplo, identifica que um animal ele é do sexo masculino e não do sexo feminino? É quando você observa a questão biológica, ok? Então ele tem aquele negoção lá que mostra lá que ele é do sexo masculino, ok? É uma questão biológica. Agora, gênero é uma questão pouco mais além, ok? E aí o que acontece? Nos nossos dias, existe uma teoria que é a chamada de teoria da ideologia de gênero, ou da identidade de gênero. E o que é essa teoria? É a ideia de que o gênero, ele não é associado à sua questão biológica. Então, você pode ser biologicamente homem, mas não ser do gênero masculino. Assim, você vai se identificar socialmente com um gênero que é distinto do seu gênero, do seu sexo. Então, é por isso que você tem hoje uma pessoa que ela tem o sexo masculino, ok? Então, os seus cromossomos, seu sexo é masculino, mas ela se identifica como mulher, ok? Então, ela é mulher, então, porque o seu gênero é feminino. É assim que ela se identifica, é assim que ela quer ser reconhecida socialmente como mulher, ok? Então, o que eu quero enfatizar aqui, meus irmãos, é que na Bíblia, ok? Na Bíblia, gênero é ligado a sexo biológico, ok? E isso fica evidente aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Que o texto fala que Deus criou a humanidade como homem e mulher. Então, Deus criou o homem, a humanidade, ok? Então, Deus criou a humanidade como homem e como mulher. Então, tanto o homem quanto a mulher são igualmente seres humanos, ok? Só que um tem o sexo masculino, o outro tem o sexo feminino. E por esse aqui ter o sexo masculino, ele é chamado de homem. E por esse aqui ter o sexo feminino, ela é chamada de mulher, ok? Então, homem e mulher são termos de gênero. E esses termos, eles são dados para o sexo biológico masculino e o sexo biológico feminino, ok? Então, com base nisso, pessoal, nós precisamos dizer o seguinte, que quando uma pessoa olha para o seu próprio corpo
e ela não se vê à luz do seu sexo biológico, nós temos aqui aquilo que é chamado de disforia de gênero, ok? O que é a disforia de gênero? É quando uma pessoa, ela não consegue se adequar psicologicamente ao seu sexo biológico. É quando, por exemplo, um rapaz, ele se entende como mulher, entende? Ou quando uma mulher, ela se entende como um rapaz. Isso é, meus irmãos, portanto, considerado, deve ser considerado, à luz da palavra de Deus, como um problema, como uma desvirtuação daquilo que Deus estabeleceu, ok? E o nome científico que se dá a essa desvirtuação é disforia de gênero, tá? Portanto, o que é importante, meus irmãos, que vocês não esqueçam, que vocês estejam, portanto, devidamente preparados, é entender a diferença, então, de sexo biológico e gênero, e compreender também, saber demonstrar na Bíblia, aqui, como, por exemplo, nesse texto, que na Bíblia, gênero é algo conectado ao sexo biológico, ok? Então, o que é uma mulher? Se você for no YouTube e você colocar lá no YouTube, certo? Essa pergunta, tá? O que é uma mulher? Você vai encontrar, muito provavelmente, eu não assisti no YouTube, mas provavelmente está no YouTube, um documentário onde um jornalista norte-americano, ele saiu pelas grandes universidades norte-americanas perguntando para os intelectuais dessas universidades essa simples pergunta: o que é uma mulher? Ok? E a maioria deles, a resposta que eles davam era o seguinte, que a mulher é quem se identifica como mulher. E ele então dizia, olha, você está usando o mesmo termo da pergunta, você está usando na resposta, você não está respondendo nada. E aí ele insistia, então o que é uma mulher? O que é uma mulher? E aí as pessoas diziam, mulher é um conjunto de características que a pessoa pode se identificar. Outros diziam que mulher é um espectro. Então, não existe isso do que é uma mulher. Várias coisas aleatórias, diversas, podem ser consideradas como mulher. Mas esse documentário mostra o quão absurda eram essas respostas. E então, qual é a resposta? O que é um homem? O que é uma mulher? Uma mulher é, portanto, um ser humano do sexo feminino. E um homem é um ser humano do sexo masculino. Ok? Então, então isso fica demonstrado aqui nesse texto de Gênesis, capítulo 5 e verso 2. Tá? Algum de vocês tem alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Algum termo, alguma coisa que eu falei que talvez não ficou tão claro? Fica à vontade para perguntar, tá? Levanta aí a mãozinha. Se você tem aí alguma dúvida, fica bem à vontade, beleza? E em terceiro lugar, pessoal, uma terceira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse texto é agora no verso 3, quando é dito aqui que, aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes. Uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês, então não é a terceira, mas não é a última. É o fato do texto dizer o seguinte: homem e mulher os criou, tá? E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, ok? Então perceba aqui algumas coisinhas importantes. Primeiro, que o sujeito aqui, ou o objeto do verbo chamar, é plural. E ele se refere, então, aqui a homem
e mulher. E o texto, então, está nos informando, pessoal, que Deus deu o nome para o homem e a mulher de Adão. Percebe? Então, você percebe que o termo Adão, ele tanto é o termo para o homem, Adão, como é o termo para a humanidade. Ok? Então, Adão tanto é um termo para o ser humano Adão, é o nome deste ser, de um ser humano individualmente chamado Adão, mas também é um termo que se refere à completude da humanidade. No caso, homem e mulher, a completude da humanidade é Adão, ok? Então é por isso, por exemplo, que no Novo Testamento, Jesus ele vai ser chamado de o segundo Adão, ou um novo Adão. Por quê? Porque em Jesus, Deus está formando uma nova humanidade, tá? Agora, qual a importância disso daqui? Por que eu estou trazendo esse aspecto aqui desse texto? É para, mais uma vez, chamar a atenção de vocês para o fato de que o termo que é utilizado para se referir à completude da humanidade, que é o termo Adão, ele é também o termo dado para a figura masculina. Entende? E isso, portanto, mais uma vez reforça essa ideia de que a humanidade ela existe a partir de Adão, com o auxílio de Eva, com a união de Eva. Mas a humanidade começa a partir de Adão. E isso reforça, então, esse senso, esse patriarcado da figura masculina, tá? E aí, em último lugar, o verso 3 aqui diz que Adão, agora se referindo aqui, ó, Adão, agora se referindo ao indivíduo Adão, ó, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. E aí o que eu quero enfatizar aqui com vocês é essa conexão aqui de Deus criou, deixa eu pegar o círculo aqui, ó. Deus criou e Adão, certo? Aqui, ó, Adão. Então Deus criou, tá vendo? E Adão gerou. Aí o texto diz que Deus criou o homem à semelhança de Deus, e Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, tá? O que isso mostra, pessoal? O que isso mostra é que nós, seres humanos, aliás, Adão foi criado à imagem de Deus. Mas nós somos a imagem de Adão. Isso significa que nós não somos a imagem de Deus? Não, nós somos a imagem de Deus. Por quê? Porque Adão era segundo a imagem de Deus, tá? Então, sendo assim, por que é que o texto diz que Adão gera um filho segundo a sua imagem? Por que o texto diz Deus gera o homem segundo a sua imagem, Adão gera um filho conforme a sua imagem, tá? Então, a resposta para isso, meus irmãos, está no que eu tenho enfatizado com vocês aqui, que jaz sobre Adão, a responsabilidade pela sua linhagem. E isso implica, inclusive, a responsabilidade pelos problemas da linhagem. Então, por que é que eu e você somos pecadores? Porque nós herdamos a imagem de Deus a partir de Adão.
ok? Então, nós herdamos a imagem de Deus a partir de Adão. Sendo que Adão era pecador, nós herdamos a partir de Adão a sua pecaminosidade. E por isso a imagem de Deus que existe em nós é uma imagem corrompida pelo pecado, porque nós a recebemos de Adão, tá? E aí as duas implicações teológicas que existem nisso para o restante da Bíblia é, primeiro, a Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que existe uma conexão pecaminosa, digamos assim, tá? De que nós herdamos o nosso pecado dos nossos pais, no caso dos pais homens, tá? Então o pecado ele é passado de geração em geração, de pai para filho, através da figura masculina, ok? E que é por isso que Jesus não podia ser filho biológico de José, tá? É por isso que a participação masculina na concepção de Jesus, ela veio do Espírito Santo e não de José, ok? Então, essa é a primeira implicação. E a segunda implicação, em torno dessa questão aqui de Adão, é a necessidade, portanto, da criação de uma nova humanidade através de uma nova natureza. Então, o Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, vai enfatizar isso, que o primeiro Adão e o segundo Adão, e que a característica do segundo Adão é que ele nos dá uma nova natureza e também nos ressuscitará para nos dar um novo corpo, não mais um corpo ligado à figura de Adão, mas agora um corpo criado segundo Deus, certo? Ressuscitado, plenamente restaurado com uma nova natureza, ok? Então, então esse texto aqui é um texto bem importante para nossa compreensão de algumas ideias que serão ensinadas no Novo Testamento, ok? Agora, o que a gente aprende disso tudo? O que a gente pode tirar disso tudo para nós, homens, ok? O que eu quero enfatizar com vocês, meus irmãos, aqui de lição, é que nós precisamos nos sentir responsáveis pelas próximas gerações, a começar com os nossos filhos, ok? Então, é também proeminentemente uma responsabilidade masculina pensar nas próximas gerações, pensar no futuro, tá? É por isso que, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Tessalonicenses, quando ele vai usar a ilustração dele como alguém que quer educar os Tessalonicenses, ele diz que eu quero educar vocês como um pai educa o filho, ok? Então, a educação, a transformação, o cuidado com a próxima geração, certo? A busca pela diminuição dos efeitos do pecado nas linhagens, no futuro, nas próximas gerações, isso precisa ser uma responsabilidade masculina, ok? Então a gente precisa entender isso, da importância dos homens, de homens terem essa proeminência na preparação, na educação, no cuidado com a próxima geração. E como é que o homem faz isso? De várias formas. Primeiro, querendo ter filhos, tá? Então, nós, homens, nos tornamos ainda mais masculinos, digamos assim,
quando nós temos filhos, ok? Por quê? Porque isso é parte de uma responsabilidade masculina, responsabilidade com o avanço da humanidade, tá? Então, querendo ter filhos. Outra forma também, sendo responsável pela educação da próxima geração. Então, ensinar crianças, meus irmãos, não é uma responsabilidade feminina, tá? Eu tenho enfatizado isso aqui com vocês, ok? Então, não sei se vocês já perceberam, como na maioria das igrejas, quem se oferece para ensinar as crianças são as irmãs, tá? E isso não é errado, obviamente, a gente louva a Deus pelas irmãs, mas, mas não deveria ser assim. É necessário que mais e mais homens puxem para si também a responsabilidade de ensinar as crianças. Nas escolas, por exemplo, quando você vai numa escola de nível fundamental, ali só tem criança e tudo, 90% das professoras, dos professores são mulheres. Geralmente a diretora é mulher, coordenadora é mulher. Por quê? Porque se pensa o seguinte: se o assunto é criança, então é coisa de mulher, mas não é bem assim, tá? Então, nós homens somos os chamados a pensarmos nas próximas gerações, ok? Nós homens precisamos puxar a responsabilidade para nós em relação a isso, em relação aos seus filhos, ok? Na educação dos seus filhos, na responsabilidade pelo coração dos seus filhos. Então, muitos pais passam os filhos para a mãe. Então, os filhos são responsabilidade da mãe. E isso não pode ser assim, tá certo? A responsabilidade é do homem e ele então chama a sua esposa para ajudá-lo nessa responsabilidade. Mas essa é uma responsabilidade masculina, tá? Então podemos pensar aqui, tá, de diversas formas, outras formas em que um homem portanto, precisa, portanto, entender que a responsabilidade com as próximas gerações está sobre ele. Beleza? Agora eu quero ouvir vocês. Se vocês têm alguma coisa que vocês queiram comentar, perguntar, fiquem aí à vontade. Deixa eu tirar aqui a gravação, para vocês não ficarem acanhados.